Boa noite, vamos começar mais uma live. Essa é uma live bastante especial, então, conforme for entrando aqui, vamos ver como é que está a internet. Aguardo aqui as pessoas que entrando me mandem um ok, que conseguem ver e ouvir bem. Estou num lugar diferente, eu tenho variado muito nos lugares e aí não sei se estão ouvindo e vendo bem. Eu já vou aproveitando e já vou mandando aqui um convite para o maestro Ademir. Então vamos lá. Aqui. Muito bem. Maestro, logo ele vai entrar. Boa noite, Maíra, Eduardo, é, aqui Oliveira. Bom, o pessoal que está entrando, consegue ouvir bem e ver bem? A iluminação aqui não está ajudando muito, acho. Né? Boa noite, Margarete. Boa noite, Michele. Então, peço aqui vocês me mandem uma mensagem falando se estão conseguindo ver e ouvir bem. Boa noite, Karina. Suzete, boa noite. A Cristiane já disse um sim. Então dá para ver. E o som? Está ouvindo perfeitamente? Gostaria de saber aqui. Ana está entrando, boa noite. Caio, ótimo, perfeito. Então tá bom. Então vamos ver aqui se o maestro. O ambiente está ótimo. Ah, que bom. Que bom. Eu só não sei a iluminação, né? Às vezes, se tivesse mais luz aqui, ajudaria, né? Vamos ver se o maestro aparece, porque ele, por enquanto, não chegou aqui, né? Deixa eu até mandar a mensagem, porque eu já mandei o convite para ele. Talvez, se ele estiver me ouvindo, pode, de repente, se ele estiver por aqui já, mande uma mensagem aqui, maestro. Se o senhor está com alguma dificuldade, só para a gente poder saber. E, de repente, está tentando entrar na live, né? Para poder entrar, talvez o maestro não saiba, precisa entrar lá no seguir, colocar no Felipe Neto. E aí depois, então, aí sim, a gente pode colocar o senhor dentro. Deixa eu mandar uma mensagem para ele para ver se ele está atento, né? Vamos ver aqui, peraí, só um minutinho, pessoal, só para ver se o maestro aparece. Ele é o convidado e, claro, especialista aqui no assunto, né? Uma pessoa que, para quem não conhece, vai ser realmente um momento muito bom, né? Um querido amigo, uma pessoa de muito valor, né? Vamos ver aqui o maestro, mandando a mensagem para ele. Enquanto isso, vou mandar novamente o convite para ver se ele aparece. Ademir, de novo. Ok. Mandei já o convite para o maestro e vamos ver se ele aparece aqui. Maestro, estamos ao vivo e esperando o senhor. Vamos ver se ele entra aqui. Já mandei o convite para ele. A gente vai falar sobre música, né? Muitos pais, a gente percebe que tem dúvidas, né? Tem dúvidas às vezes, não é sobre usar ou não música, né? É o efeito da música. E claro, com crianças, com pequenininhos, com bebês, o tipo de música, os efeitos. Acredito que boa parte de vocês que estão aqui já tem noção, né, de que existem músicas que têm um efeito negativo, ok, mas nada melhor do que conversar com uma pessoa que se dedica, estuda sobre este assunto, né? Então vamos ver se ele atende aqui também. Ou se ele esqueceu da live. Né? Às vezes pode ser que aconteceu algum problema, né? Tem gente aqui perguntando aqui, Costa, que dia começa o curso? Bom, o curso Educação das Virtudes, quinta-feira, ao vivo, tá bom? Mas já vão receber conteúdo já, né? Vão receber conteúdo para já de amanhã mesmo já estão recebendo conteúdo para quem está lá no curso lá também, né? Deixa eu só, estou ligando aqui para o Maestro para ver se ele, de repente, está com algum problema. Ah, ah,
Olha, o Francisco está falando, né? A live estava marcada 21h30. Eu não percebi, eu não prestei atenção nisso. Pode ser que seja isso mesmo, né? Mas, de qualquer forma, eu lembro que eu falei 21 horas, né? E estou ligando para ele para ver se ele atende aqui, né? André, eu acho que é verdade. Eu estou vendo, aí eu mesmo vi o banner aqui que me passaram 21h30, mas eu falei para o pessoal 21 horas. Não. Bom, claro que eu posso tocar a live sem o maestro aqui dentro daquilo que eu conheço do assunto, mas não teria sentido fazer essa live sem o maestro, né? E, bom, ele apareceu online aqui. Deixa eu falar para ele se a gente consegue adiantar. Estou aqui, agora ele entrou. Acho que ele deve tomar um susto, ele estava imaginando na 21h30, como alguns falaram aqui, é verdade, né? Muito bem, muito bem. Ele já tá, ele já leu aqui. Vamos ver se ele entra aqui ao vivo, mesmo a gente adiantando a live, né? Já que o erro foi meu. Inclusive, com certeza, o pessoal deve estar deixando para entrar na live mais tarde por conta desse erro. Mas vamos ver aqui. Ele visualizou, vamos ver se ele entra. Vamos falar para ele, mandei o convite aqui. Coitado, ele está correndo lá agora para entrar, né? A blusa deixa o pessoal tonto aqui, né? Acho que eu não sei como é que fica para vocês, né? Se a camisa fica parecendo que está se movimentando, né? Não, mas está chegando aqui, ele já visualizou, viu, gente? Daqui a pouquinho ele já vai entrar aqui. Olha só, Juliana, maravilha, boa noite, Juliana. Bom, enquanto o maestro não entra aqui, né? A gente fala alguma coisa sobre o assunto. A ideia de falar sobre a questão da música bom, porque por a questão fisiológica, né? Acho que essa é a questão principal, né? Ou seja, de que modo a música mexe conosco e claro, que a música, como uma das grandes artes, né? O maestro acabou de falar, estou entrando, né? Vou mandar mensagem para ele também. A blusa fica mexendo, desculpa, André, não tem o que fazer agora, entrar e mudar de camisa, né? Mas, enfim. Também eu cheguei correndo também aqui, né? Mas então, a temática da música ela é importante por isso, porque há um descuido, há muitos lares que não têm nenhum tipo de cuidado com música, às vezes não tem música em nenhum momento do dia, em casa, não se cultiva a boa música. O maestro mandou aqui uma mensagem para entrar. Vamos lá, acabei de mandar para ele novamente, né? Eu já peço publicamente perdão para ele aqui, porque a live era 21h30. Boa noite, professor. Me perdoe, me perdoe. Não, tudo bem. Estamos no horário ainda, né? Não, não, é que o pessoal aqui, o André, que mandou um sorrisinho aqui, ó, André Leal mandou mensagem, ele Ah, chamou a atenção que no folder está mostrando 21h30. E eu não isso, atinei, exato. porque eu mandei para os rapazes para ser 21 horas, né? E eu acho que eu Aham. misturo coisas e na minha cabeça era 21. Eu estou com visita em casa, tá todo mundo lá comendo com as crianças, padrinho do filho. Teria até sido bom ter entrado às 21h30. Mas Mas estamos aí aconteceu já. que a live começa mais cedo e, claro, termina mais cedo, né? Então, bom, Sim, sim. como aqui a gente já passou aqui, deixa eu até ver aqui, ó, os minutinhos que a gente. Peraí. A Valesca me ensinou como é que a gente vê o tempo, ó. Já passamos 9 minutos da live iniciada, maestro. Então, para Aham. mim, para a gente já aproveitar esse tempo da live aqui, né, porque é 1 hora de live sempre. Sim. Bom, eu estava só tentando introduzir aqui porque eu estava esperando o senhor chegar, porque eu estava imaginando que a live era em outro horário, né? Aham. E então, para quem de repente está entrando aqui, não conhece o Maestro Admir, né, a gente faz. Quanto tempo a gente já se conhece, Maestro? Faz um ano? Ou não? Não chega a isso. Não chega um ano, porque foi quando o senhor esteve aqui em setembro, em Curitiba, que nós nos conhecemos pessoalmente. É verdade. É a primeira vez que eu vi alguma coisa sua foi no Instagram. Acho que foi uma música dedicada a São João Batista.
Isso mesmo. Foi um É, vídeo que eu fiz com os meus filhos, deles cantando o hino a São João Batista, né? A origem das notas musicais. exatamente. Eu gostei demais. E aí fui dar uma olhada, né? Depois, como tenho muitos amigos aí na região de Curitiba, o pessoal falou a respeito do senhor, e aí fui dar um curso, e de repente o senhor estava lá, né? Pois é, uma E coincidência. aí acabamos nos conhecendo, conversando, e imediatamente conheci o seu trabalho e já o convidei para até inclusive dar um curso lá em Foz do Iguaçu, na escola que abrimos, na escola de São Paulo Apóstolo, né, que ajudamos a abrir dos nossos amigos lá de Foz, né? E agora Sim, estamos sempre, com a graça de Deus, sempre juntos. Nos vimos nesse final de semana, né, estivemos, lá na outra cidade, na Fazenda Fazenda Rio Rio Grande. Grande, Fazenda Rio Grande, né? O senhor esteve lá novamente com sua esposa, nos vimos e em breve vamos nos ver novamente. Deixo aqui para quem não conhece, então, para poder entrar no Instagram do Maestro. É o arroba, e aí vem Maestro, Maestro ponto ponto Ademir. Ademir, Isso. ponto Ademir, né? Para quem não conhece também, vai lá, a gente vai fazer um congresso. O Maestro vai ser um dos palestrantes do congresso que vai ter em Curitiba mesmo, em breve, dia 3 e 4 de julho. Então, para quem é da região do Paraná, quem não conhece o trabalho do Maestro vai conhecê-lo pessoalmente. E vira e mexe, o Maestro já está atendendo os pedidos dos grupos que a gente, sempre quando entra na temática de música, vai o seu nome, né? Então, está indo para Teresina, eu nem sei mais onde o senhor acabou indo. Eu acho que para Paranavaí vai ainda, ou já foi, Vou né? ainda vou. Mas Final já desse foram mês. outros grupos. Ó, obrigado aqui, ó, Educando para o Alto, colocou aqui Maestro. Opa, não, tem só uma correção, Maestro, ponto Ademir, é o Maestro, tá? Maestro, isso, perfeito, isso mesmo, né? E Então, e é uma alegria estar com o senhor, porque, de fato, a nossa preocupação sobre a música com as crianças quando nós nos encontramos, é que vimos que o senhor era especialista em música sacra, e não com adultos simplesmente, né? Porque a gente pensa, maestra, a pessoa entende de música, mas trabalha com adultos, né? Faz isso com crianças, né? Então isso foi uma obra espetacular. Inclusive preparou lá nosso pedido um caminho, um programa, pode dizer assim, de implementação até para professor de música dessas escolas que a gente está ajudando a abrir. Mas enfim, para poder falar alguma coisa do maestro, em vez de ficar lendo aqui um currículo do maestro, eu já tenho o currículo, porque ele estava com a gente nos eventos, né? Como que ele tem. E para a gente poder ir direto para o conteúdo dessa live, né, que é sobre a questão da música, eu já começo, maestro, de fazendo uma pergunta que eu acho que é importante para a gente introduzir essa questão, porque com certeza aqui tem pais que querem ajuda ou de repente não têm noção da importância da música, né, na educação de uma criança, tá bem? sim, Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: a gente nota, a gente conhece, a gente sabe que, né, nós estamos passando por uma série de revoluções. Cada uma dessas revoluções, elas tiveram impacto não só no seu período, mas elas, em cada um período de revolução, como Revolução Nominalista, nós temos aí Revolução Industrial, Revolução Francesa, temos uma porção de revoluções, né? sim, E estamos num período também de grande modificação social, e ela não se restringe a um campo. E depois que a exato. revolução, vamos dizer, vai se instalando, ela vai levando a um declínio da sociedade. Nós podemos dizer que a música, né, também passou ou passa por esse declínio, e que isso tem um impacto também na vida de uma família, da sociedade como um todo. Então, já coloco essa pergunta para quem está ouvindo aqui, vai ouvir essa resposta, só para poder entender o seguinte: mas para que saber disso daqui? É que pode ser que, de repente, tenha coisas que tenham nos afetado, que nos afetem, e que a gente, de repente, não tem nem sensibilidade, porque nós já sofremos um processo que a gente consegue enxergar na educação dos nossos filhos para um campo de história, já com muita ideologia, uma outra questão, mas de repente a gente não percebe isso em música, né? Então, para a gente falar Sim. de importância de música, eu acho que primeiro a gente tem que entrar nesse ponto. Então, minha pergunta é essa para o senhor: o que o senhor tem a dizer para a gente sobre esse declínio que afetou também a música? Sim, é muito interessante, professor, porque quando a gente está falando de educação, realmente a gente pensa sempre assim, mas
meus filhos não sabem ler, meus filhos não estão sabendo fazer matemática, né? Não têm um conhecimento da história, da verdade, né? Dos fatos da história. E, muito bem, e a música ela vai sendo sempre assim, como um pano de fundo, entrando nos nossos lares, e acaba ficando mais como um entretenimento, que é essa visão que hoje se tem da música, e não como uma ciência, porque até aquilo que é o objetivo, né, da nossa live também de falar do que os santos nos ensinam. E se a gente for lá pegar Santo Agostinho, se nós falarmos sobre Hugo de São Vítor, se nós falarmos de São Tomás de Aquino, todos eles sempre viram a música como uma ciência, que está lá no quadrívio, né? Então, dentro da área da matemática, da aritmética, né? Então, Boécio, que escreveu um tratado sobre música, vai falar dessa relação da música com a matemática. E aí, às vezes, não, mas sim, importante é meu filho escutar, o importante é ele, né, apenas ter momentos com a música, mas mais como entretenimento, mas não como uma ciência que a gente estuda e conhece. E essas revoluções, elas afetaram, né, a Revolução Francesa, aqui a gente tem os frutos, né, os dois frutos da Revolução Francesa, que é o subjetivismo e o relativismo, né, que criou, então, essa visão de que não existe uma beleza, a beleza é subjetiva, então isso também na música, né, afetou, porque até antes a gente tinha assim, a objetividade da beleza, então para a música existia certos aspectos que dizia sim, a música tem uma música bela, existe uma música verdadeira e uma outra música que não, porque também causa desordem. E isso lá, Pitágoras, né, já tinha feito também todo um estudo sobre a música. Platão, na República, vai falar também dessa desordem que acontece, né, da música na alma. Então, é importante que os pais entendam que toda essa revolução causou um pensamento em nós, primeiro, sempre nas ideias, né? Depois eles vão nas atitudes. Então, primeiramente, cortou essa ideia de que existe uma beleza objetiva. E isso, então, na música, precisamos entender aquilo que nós apresentamos para os nossos filhos, quais são os critérios para a beleza. Para que, assim, também os nossos filhos não sejam afetados por essa ideia, por essa revolução de que a música não tem nada de objetivo, nada de beleza. Não. Existem certos parâmetros, melodia, ritmo, harmonia, que isso torna uma música bela. Então, primeira coisa que os pais precisam entender que a música foi muito afetada primeiramente pelas ideias de que não existe então beleza. Mas também depois isso foi aumentando e eles viram que a música, e sempre através das artes, é um meio da gente inserir melhor as ideias, né, para que mude o comportamento das pessoas. Então, foram investindo também numa falsa formação dos professores, aonde eles já não ensinavam a música verdadeira e os conceitos, porque assim é mais fácil de você manipular também as pessoas quando elas não têm conhecimento desses conceitos de melodia, de harmonia, de ritmo. Então, assim as pessoas foram também perdendo, começando, é claro, pelos professores, que não ensinavam aquilo que já deveriam ensinar na formação musical. E assim, as pessoas também foram perdendo essa noção do que realmente é música. E aí, hoje nós temos essa visão de que música você pode estar fazendo qualquer coisa. Eu quero uma música para o casamento, por exemplo, as pessoas chegam, né? Quando eu tocava muito em casamento, as pessoas chegavam para escolher uma música para o casamento. Eu quero a música daquele filme. E aí você fala, bom, mas essa música é de Johann Sebastian Bach, é um compositor, né? Eu quero a música lá do filme do Shrek, né? Então as pessoas, elas não tinham noção, né? Você ia falar a marcha nupcial, existe a marcha nupcial de Mendelssohn, mas qual a marcha nupcial de Wagner? As pessoas nem sabem quem são esses compositores. Daquele filme, aquela música que eu sempre escuto nos casamentos. Então isso vai empobrecendo também as pessoas porque elas não têm mais conhecimento musical nenhum.
Então, veja que todo esse processo da revolução, primeiro foi nas ideias, depois foi na formação dos professores, até chegar nas pessoas que hoje também não têm conhecimento nenhum. Então, a importância desse estudo da música, né, como uma ciência, é que as pessoas... Ah, mas eu não tenho conhecimento nenhum de música. Mas nós podemos proporcionar isso para os nossos filhos hoje, com um estudo realmente ordenado, onde as crianças vão aprender cada um desses conceitos. E depois, apresentando essas verdades, elas vão fazer perfeitamente um juízo daquilo que é uma música verdadeira, daquilo que é uma música realmente que tem beleza. Porque você tem os conceitos, você tem os parâmetros que me dizem sobre isso, né? Então, não é uma música só de entretenimento. E aí você vai realmente aprofundando cada vez mais através de um programa, né, muito bem feito com as crianças, formando os professores, porque isso também é algo que precisa voltar a formar os professores para que eles ensinem realmente, né, de forma correta a música. Um caso aqui, né, não posso falar assim qual escola, né, mas contrataram um professor de música, e eu me lembro que assim, foi ano passado, bem no início do ano, né? E mês de fevereiro, assim que ele começou as aulas, o que ele ensinava para as crianças, eu escutava isso porque eu estava, né, atento também às aulas, ele ensinava a música do Balão Mágico. E ficou um mês cantando aquela música do Balão Mágico com as crianças. 50 minutos, professor. Imagine isso. 50 minutos as crianças repetindo aquilo. Claro, chega um momento que as crianças já não estão mais querendo, né, aquela aula, de forma alguma, né? Não esteve tanto, porque aquilo vira uma bola. Eu lembro até hoje dessa música, eu era criança. Exatamente, fica na memória, né? Ainda mais a repetição. Agora. Agora imagine Sim. isso, um professor ensinando durante um mês, ou seja, 4 semanas repetindo aquela música. Quer dizer, professor que não sabe nem o que tem que ensinar para umas crianças a respeito da música, né? Então, existe cada momento, se a gente voltar um pouquinho a 1930, 1940, os métodos que se ensinavam nas escolas ainda de música era solfejo, aprender a solfejar, a pegar uma partitura. Estou falando no ginasial, estou falando aqui já no hoje, né, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Os alunos pegavam uma música e sabiam, olhando a partitura, já saber cantar. Não precisava de um auxílio de um instrumento. Então, vejam o nível, claro, isso foi gradativo, então se aprendia primeiro a ver uma partitura, os símbolos, todos aqueles sinais que tinha, treinava também as crianças a sensibilidade auditiva, a conhecer as alturas das notas corretamente, a fazer um trabalho inicial de solfejo, e daqui a pouco as crianças já estavam cantando, solfejando uma música. Então veja que foi uma perda muito grande no ensino da música e que hoje a gente vê o reflexo disso, né? Em que as pessoas, infelizmente, não têm mais esse conhecimento nenhum musical, nem os pais, mas também os professores, infelizmente, estão saindo das faculdades, né? No curso de licenciatura em música, também sem nenhum conhecimento. E pior, né? Aqui no Paraná, agora eles colocaram que as professoras de arte, então, podem ensinar também música. E aí, fazendo uma pesquisa rápida, né, sobre isso, 95% das professoras de arte não têm conhecimento nenhum de música. Como vão ensinar música? Né? E desses 5% que falam assim, bom, eu conheço alguma coisa de música, mas não tem nenhuma formação aprofundada. Ou seja, estão substituindo totalmente, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu sabe que eu voltei à minha cidade de origem, eu morei por muito tempo, eu nasci em Santos, vivi em Santos, e depois fiquei muito tempo em São Paulo, voltei faz pouco tempo para Santos. Do lado da minha casa tínhamos uma escola, ou, quer dizer, eu via uma escolinha de educação infantil. E eu num bairro muito tranquilo, então dava para ouvir o que acontecia durante a semana, tô falando de muito tempo atrás, né? E sempre tinha, assim, essas músicas que a gente já viu em muita escola, para mexer somente a cintura das crianças, né? Aham. Eu queria fazer uma pergunta bem específica, maestro. Da mesma maneira que a gente fala, eu estou colocando esse exemplo para poder fazer a seguinte pergunta.
Da mesma maneira que a gente vê ideologias que vão e distorcem, portanto, a realidade, né? E que, por isso, acabam interferindo no caminho do ser humano. De repente, ele tem decisões, ele segue um caminho, ele não consegue nem perceber como aquilo foi impregnado, faz parte do ser dele. Né? Então, eu lhe pergunto sobre a música, aquele tipo de música que eu estava vendo lá. Eu não conheço aquelas crianças, eu não sei hoje, jovens, o que elas são, né? Mas a Uhum. minha pergunta é o imaginário da criança, como fica o imaginário da criança em relação a certos tipos de, vou colocar aspas de música, né? Uhum. E a interferência na vida delas, né? Se tem certos tipos de música que interferem, que de repente podem prejudicar o imaginário da criança. O que o senhor pode falar sobre imaginário da criança, a música, essa Sim, interferência e de ideologia através das músicas também? ótimo. Bom, professor, o senhor conhece, né, o livro ali, né, A Inveja dos Anjos? Eu não estou com ele aqui, que eu estou igual o senhor, de mudança, encaixotando livros, mas lá no livro A Inveja dos Anjos, você passou por isso, você sabe como é que é. Não estou com o livro aqui agora, mas eu me lembro que ali no capítulo 5 do livro A Inveja dos Anjos, vai falar que a música, ela move todas as idades. E ela é capaz de levá-las da avareza à generosidade, Perfeito. da enfermidade à saúde. Então ele fala assim, não é, né, ali no livro, não é, portanto, um assunto apenas de filósofos, dos menores dos filósofos. Para a gente entender que, sim, a música, ela afeta, e isso São Tomás de Aquino vai dizer, né, como a música, ela afeta os nossos sentimentos, mas ela também afeta o nosso imaginário. Porque a questão do nosso corpo, é claro, esses ritmos que são sincopados, que a gente fala na música, então, isso inclusive, no nosso estudo com os professores nas escolas, eu vou mostrando, né, essas diferenças desses ritmos que existem nas músicas, em que existe um ritmo regular e existe um ritmo irregular. Isso interfere no nosso corpo, mas na questão do imaginário, veja, nós temos a questão da letra, porque a música, muitas vezes, ela também é cantada, né? Então, certas letras, ela vai diretamente, não só no corpo, mas também vai na nossa mente. E isso fica, como só agora deu um exemplo atrás da música do Balão Mágico, que fica na nossa memória, Sim, eu né? lembro de saber, só de saber falado, eu fui tomado, eu fui aqui violentado mesmo. O balão É, mágico. Nananana. não para, né? Então, Tem como. claro que afeta. Um tempo atrás eu coloquei fiz uma música com os meus filhos de um livro muito antigo que contava também a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Em que era cantada essa história do Chapeuzinho Vermelho. Olha só. E era interessante porque ali, né, a música ela terminava chamando a atenção da menina por ela ter sido desobediente à mãe. Então, falando dessa virtude que faltou, da obediência. Quer dizer, se aquilo que a gente canta vai ficar na nossa mente, por isso nós temos que prestar muita atenção qual é a música que os nossos filhos cantam, qual a música que eles têm, porque fica na nossa mente e ela também age no nosso corpo. Né? Aliás, isso está lá no livro da Inveja dos Anjos, que nós somos modulados e modelados pela música. Exatamente, esse é o termo, modulados e modelados. Então é importante que as pessoas realmente entendam que isso afeta muito no nosso imaginário. O tipo de música, eu estou falando aqui, dei um exemplo de uma música que composta há muito tempo atrás, naqueles livros bem antigos, amarelos, né, da história da Chapeuzinho Vermelho, em que chama a atenção da menina para que ela não seja mais desobediente, que aprenda a lição, que obedeça a sua mãe, e isso vai ficar no imaginário da criança ao cantar uma música assim. E hoje o que uma música fala? O que vai ficar no imaginário da criança? Que não, né?
que quem foi ruim foi a mãe que mandou a menina ir para uma floresta sozinha. Quer dizer, totalmente já mudando, né, esses conceitos. Então, realmente, isso afeta muito, né, o imaginário. Agora, quando a gente vê, o tema da live, inclusive, era o que os santos nos ensinam, né? E Sim. eu, assim, lembro de São Jerônimo, de Santo Agostinho, de uma porção de santos que falaram sobre, vamos dizer assim, sobre não o benefício, mas sobre a importância da música, né? Inclusive colocando como, até pela nossa própria natureza, de como somos constituídos, temos hipotálamo, né? Uhum. E colocando o acento da música para a música sacra, né? Os salmos, o salmodiar. Sim. E veja, eu, assim, olha, estou aqui em Santos, a gente foi à missa agora dia de semana e tal, né? Era sofrível, assim, sabe? Eu fico imaginando a pessoa que entrou na igreja e que, sabe, não tem, assim, não tiveram um bom fundamento, não conhece bons livros, ou seja, não está buscando, assim, conhecer realmente a fé profundamente, mas que entrou lá e ouviu aquela música horrorosa, né? Horrorosa. Diferentemente daquilo que eu li, imagina, você escreveu sobre música, você escreveu um livro Sim. sobre isso, um retornei, entende? E sobre a questão do salmo. O senhor é um especialista em música sacra. E às vezes o pessoal, música sacra, música, vamos dizer assim, música religiosa, não é só ver diferença, né? Não é só isso que eu Uhum. queria perguntar-lhe. Mas que o senhor pudesse falar da importância da música sacra, porque às vezes o pessoal acha que é bonitinho, mas eu já ouvi gente que fala assim, eu ouço uma música gregoriana, eu não sei, eu me sinto deprê, aquela Uhum. coisa que vem Apolo e tal. Sim. Então, tem pai aqui já pedindo ajuda, olha, o que eu posso fazer com o filho e tal, mas de repente assim, não conhece essa realidade, né? Não Sim. leu essas obras. E eu não queria tornar simplesmente uma live de estudos aqui agora, mas ao tocar e falar com uma pessoa que é um especialista como o senhor tem muito a falar sobre isso, a música sacra, que é a sua área. E pensando nisso Sim. desde a infância. Então, eu passo aqui a bola para que o senhor pudesse ajudar o pai que está aqui nesse momento sobre a música sacra. Santo Agostinho ele vai falar, né, que ele ia às lágrimas quando ele lembrava dos salmos cantados, né? E realmente, eu digo porque eu também tive essa experiência com 5 anos de idade de começar a cantar num coral numa igreja. E a gente vai trazendo toda essa memória também desses cantos, né, dos cantos sacros, das músicas religiosas que se cantavam, então, seja a Nossa Senhora, né, a Nosso Senhor, as coroações que se faziam, né, mês de maio, ao Sagrado Coração de Jesus. Então, músicas belas, né, músicas ainda que tinha realmente uma devoção e uma piedade que levava realmente, né, através da, não só pela melodia, mas pela letra também. Mas, aqui falando, né, essa experiência religiosa com a música, as pessoas precisam, Só um vamos falar de detalhe, canto Maia, grego, sim, só um detalhe. Que o senhor falou disso das lágrimas, me perdoe, talvez ajude até a falar isso. Eu fiz essa pergunta por um motivo. Talvez o senhor não saiba, né? uhum, Mas eu era budista tibetano. Eu não queria ir à igreja. Eu fui convidado a ir na igreja, em Santos, na igreja da Adoração Perpétua, igreja Nossa Senhora do Carmo, uma das igrejas mais antigas do nosso país. E eu entrei lá na igreja com os amigos que praticamente me arrastaram para ir. E a minha conversão, em grande parte, foi porque quando eu entrei, estava lá sentado, de repente entraram aqueles homens, todos eles de hábito, e cantando Veni Creator. E na hora que começaram aquele Veni Creator, e a coisa foi tomando assim, eu senti um arrepio, uma uhum, coisa profunda que eu nunca tive. A missa foi incrível, com o Kyrie, com os santos, e toda ela repleta de beleza, o sacerdote velho, e com todos os paramentos bem paramentados, uma homilia incrível, foi uma coisa maravilhosa, e eu me converti naquela missa.
Então, em boa parte, não é que foi só devido a isso, mas em boa parte a beleza foi importantíssima na minha vida com a música sacra, né? Sim. Então, quando a gente fala das lágrimas, se lembrar, eu lembro por causa disso também. Então, É, desculpa, perdão, parênteses, espero não ter não, roubado a sua ideia. Mas é porque, realmente, assim, essa questão da música sacra, ela é vital, e as pessoas não percebem isso. Continue, Maestro. sim, porque assim, é bom isso, né? Quando a gente vai tendo esses testemunhos, e com certeza talvez as pessoas que estão aqui nos ouvindo, talvez também tenham esses testemunhos de ter entrado numa igreja, ter escutado um canto e ali ter se convertido, né? Aquela música, porque é, a música ela tem esse equilíbrio, né? Das faculdades da alma. Então, isso é Santo Tomás de Aquino que vai dizer isso, né? Ela faz esse aperfeiçoamento. Então, a música ela enobrece, né? Ela enobrece. Então, quando a gente realmente tem um contato com uma música com muita profundidade, e no caso, vamos falar assim, o canto gregoriano não é apenas um canto em que foi um ser humano que foi ali, né, com todas as suas técnicas e todo o seu conhecimento musical. Tem isso, claro, né? Se nós pegarmos o canto gregoriano, existem regras em que o tempo todo no canto gregoriano nós temos intervalos de quartas e quintas e de oitavas o tempo todo, porque isso é uma lei que lá com Boécio, né, já Pitágoras, eles tinham vindo dessa questão das consonâncias e das dissonâncias, dos intervalos. Então, existe uma questão matemática também aqui na música. Então, existe aqui algo racional. A música, você tem uma percepção melhor, quanto mais simples ela for, mas observando também esses intervalos, isso vai chegar também na sua alma e também isso você vai ter uma apreensão melhor. Bom, mas isso falando de algumas questões mais técnicas do canto, mas além disso, existe uma inspiração divina. A gente está falando aqui de santos, né, com relação à música. Dom Bosco, por exemplo. Dom Bosco, ele tinha, né, o ensino do canto gregoriano, da música, com aquelas crianças, com aqueles jovens, todos os sábados à tarde, ele ensinava às vésperas de domingo, aquilo que iria ser cantado no domingo, e passava ali ensinando aos jovens e aquelas crianças o canto gregoriano. Tanto é que ele foi pedir ao Papa, ele fez um pedido de ter indulgências para aqueles que cantavam o canto gregoriano, para ver o quanto que ele percebia do valor dessa música também. E às vezes as pessoas, né, veem a música como isso, assim, como eu falei no início, como entretenimento apenas, aonde eu coloco a música para eu dormir, para eu relaxar, né? A música ela acaba se tornando isso, mas as pessoas acabam não tendo um contato mais profundo com essa música. Existe uma questão da letra, né? Ah, mas é em latim, eu não entendo, né, o que está sendo cantado. Ah, mas tem a tradução hoje dessas músicas. Você pega ali um missal, né, você consegue ter a tradução da música. Mas além de tudo isso, da música ter essa propriedade, seja na sua concepção litúrgica para aquele momento. Então você vai cantar um Kyrie, você vai cantar um Sanctus, um Glória, um Agnus Dei. Para aquele momento realmente foi construído melodicamente, a construção melódica dessa música foi pensada para criar em nós um sentimento de compulsão, um sentimento de alegria, que existem essas diferenças também. Então, basta com que a gente se aproxime mais e leve, então, isso para as crianças, porque a grande dificuldade é que as pessoas querem que as crianças tenham um contato com a música, mas as crianças nem veem os seus pais próprios cantando ou escutando uma música como essa. E quando coloca para dormir. Então, isso tem que fazer parte do ambiente da família também, né? Claro, eu digo isso assim, eu cresci num ambiente em que se cantava muito na igreja, então eu tive vontade de ir cantar no coral com 5 anos de idade. Mas as crianças, elas precisam ter um contato, de ver alguém cantando, de ver, participar, de ir na igreja, e claro, tem que ter uma igreja que hoje tem um canto bonito, né, que chame a atenção também para isso, né, porque se tiver um canto feio, vai se afastar mesmo, né? Mas tem que buscar de apresentar isso para as crianças,
essa beleza que existe no canto sacro. Nós temos obras belíssimas, seja de Mozart, Palestrina, Tomás Luiz de Vitória. Nós temos muitos compositores riquíssimos que fizeram obras belíssimas que, num primeiro momento, as crianças só precisam escutar. Depois, com o conhecimento, elas vão chegar a aprofundar mais. É como a gente vai apresentar para as crianças uma poesia. Você primeiro faça a criança memorizar, memorize o salmo. A criança ainda não tem um conhecimento de tudo aquilo que está naquela palavra, né? Mas depois disso estar realmente dentro dela, depois ela vai, então, aprofundar mais esse conhecimento. Assim como acontece na poesia, com os salmos, na meditação, isso vai acontecer também com a música. Mas eu preciso ter contato. Se eu não tenho nada de contato com essa música, né, se a única coisa que eu apresento é Balão Mágico, Galinha Pintadinha e outras músicas assim, né? Como eu quero que essa criança um dia tenha realmente uma espiritualidade, uma vida interior? Porque essa música, esse tipo de música, ela também acalma, tira a agitação. Pensando também nesse outro lado, por causa da sua composição melódica, por causa da questão rítmica, né, da música. Então a música sacra, ela resguarda muito isso com relação ao ritmo, com relação à melodia. Então isso vai também trazer muitos outros benefícios. Se os pais tiverem, né, essa oportunidade de ir colocando aos poucos para os filhos esse tipo de repertório, eles também vão perceber uma mudança até comportamental das crianças. Porque não tem como você, né, diante de um canto gregoriano, você se agitar. Ele realmente acalma. Então, fazer essa experiência. Eu lembro que uma vez que essa pessoa falou para mim, que eu não sei, eu fico meio deprê quando eu ouço o gregoriano, né? Não sei, quando eu ouvi isso dessa pessoa, uma pessoa muito boa, tá? Mas equivocada, né? E aí, fiquei pensativo um pouco sobre essa questão de como a pessoa interpretou o gregoriano, né? A relação do gregoriano, porque como é uma música que modera as paixões, né? Porque ela modera, né? De repente, acaba tocando onde está pululando os pecados, né? De repente, porque vai mexer no apetite concupiscível, de repente parece que ele salta, o irascível e tal. Não dá, entende? Porque de repente ela te leva à introspecção e de repente ao se deparar consigo mesmo, porque ela quer te levar a Deus, nesse momento, de repente, aquilo parece ter uma repulsa. Por quê? Porque você não vai, né? De repente parece que não, eu quero ficar com o Deus que eu conheço. E aí, a partir disso, eu lhe faço a pergunta, né? E aqui não é, de forma alguma, veja, que a gente aqui, eu nem quero estabelecer esse tipo de questão na live, um ataque a pessoas que, de repente, infelizmente, não compreendem a música, né? Mas, lá no início da minha conversão, indo numa igreja ou outra e tal, sabe, eu estava na quaresma, eu já tinha noção das coisas, de repente a música estava tão alta, os instrumentos estavam tão altos que você não conseguia ouvir as vozes, né? Por mais que de repente eu fosse lá, ainda era muito jovem, pegava um documento da igreja, falava, olha como é que tem que ser na quaresma, olha como é que tem que ser a coisa e tal, né? Mas assim, eu lhe passo a bola para falar o seguinte, hoje parece que a música religiosa ela está muito voltada para os sentimentos, como se por ali eu vou levar a pessoa para Deus, né? Então, música religiosa, às vezes a letra é até bonita, mas por esse tom sentimental, tocar, fazer você, eu não sei, por dentro, ficar emocionado e tal. O que o senhor tem a falar sobre isso? Porque isso também afeta os nossos filhos, né? Sim. Isso é uma das coisas que a gente tem percebido cada vez mais até dentro da igreja, né? Essa ida mais para uma música em que mexe mais com os sentimentos. E a música antiga, ela tinha
uma questão muito mais voltada para o texto, o que importava era o que se cantava, era o texto que precisava ser realmente, né, ser ali cantado para aquela função litúrgica. Então não era uma música em que estava retirada daquele momento específico da liturgia. Então, se era um canto, um salmo, era para ser cantado o salmo. Se era para ser cantado uma música para o ofertório, você tinha uma antífona e você tinha um salmo que tivesse ainda, né, algo que falasse desse sacrifício. Então, a música ela estava muito voltada para esses momentos específicos litúrgicos. Depois se começou a sair um pouco, né? E a música começou a tornar mais assim uma música comercial, em que você coloca qualquer música para aquele momento. Não importa se aquele momento está falando do sacrifício, se está falando do momento da comunhão. Então você assim, eu gosto dessa música, eu vou colocar essa música nesse momento, né? E então ficou muito esse lado mais sentimental, né? Então ela não tem o lado um pouco mais voltado para você cantar realmente a liturgia, aquele texto em que você deveria realmente estar cantando naquele momento, conforme já vem no próprio livro, né, no missal, enfim. Isso é uma das coisas que a gente precisa, e eu tenho visto isso que está se resgatando cada vez mais dentro da igreja, em que a letra, por exemplo, o Glória. Pessoas antes cantavam um Glória que não tinha nada a ver com o Glória, com o texto, né? Do Glória mesmo. Então, as pessoas estão resgatando novamente, estão querendo conhecer, né, aquilo que a igreja também ensina nos seus documentos. Né? Qual é o tipo de instrumento mais adequado para a liturgia? Então, qual é o canto que ainda, né, a igreja recomenda como referência? É o canto gregoriano. Mas por quê? Porque o canto gregoriano é especificamente a palavra que se canta. É ela que ordena a melodia. E não ao contrário. Não é nem a melodia e nem a harmonia. E quando você não tem nem melodia nem harmonia, o que você tem é ritmo. E é ele que manda, então, também, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa retomar, buscar mais o conhecimento daquilo que a igreja recomenda. Não é aquilo que eu quero para aquele momento, aquela música que eu quero, que ela então vai me tocar, ela vai, né, fazer cosquinhas no meu coração. Né? Não é isso. Olha, na minha não faz nenhuma. Quem é aqui que não ouviu aquela música assim? Santo, Santo, Santo. Nossa! Você parece que está sacudindo os ombros, sabe? Para poder. Não tem nada a É, ver com o momento, entendeu? Vem lá, Cordeiro de Deus, que tirais. Aí vem o ritmo. Então, o ritmo, quando não tá numa marcha, não tá numa coisa assim, você vê que é um não tem nada. baião, que é algo assim que, né? Aí você pensa, como é que você, no momento em que você precisa um pouco mais de introspecção para os santos, para o Agnus Dei, para o Cordeiro de Deus, e você coloca um baião, não tem como, né? Você realmente ficar um pouco mais recolhido. Você vai querer se mexer, né? Algo que realmente o ritmo tá tomando conta ali. Total. Então tem esse lado, né? Fora o glória totalmente disforme. Glória a Deus, glória ao Pai. Então, assim, não só a letra foi para o espaço, né? Sim. Como o ritmo, sabe de onde vem, então. E aí a gente transporta isso, maestro, para pergunta: como ajudar diretamente as crianças? Nós somos católicos, né? E, de repente, o que nós podemos fazer, né? Hum, Falando de bom gregoriano, missa sacra, mas também pensando em música, o que nós podemos fazer? Claro, é uma pergunta vaga, porque fazer o quê? sim. Com uma criança de 2 anos, uma criança de 6 anos, fazer com uma criança assim, está falando da escola, está fazendo em casa. Pense nos pais, digamos, de alguns critérios gerais, ainda que de repente a gente não entre especificamente em uma faixa etária, se meninas, enfim, alguns pontos que o senhor acha importante colocar que podem ajudar alguns pais aqui a considerar, inclusive alguns pais que, de repente,
até eu gosto da música religiosa, mas a música nem para considerar que é esta música que nós estamos falando. Assim, a primeira coisa que eu vejo, né, com os pais é dar essa dica que faca não amolada, ela não corta. Então, os filhos precisam ver os pais. São os exemplos para os seus filhos. Então, eles precisam ver os pais escutando uma boa música, uma música religiosa, ver os seus pais cantando. Ah, mas eu não sou desafinado. Não... Cante para o seu filho. Cante junto com a gravação, né? Mas cante, para que a criança também possa estar entrando dentro desse ambiente musical, saudável, né? Uma boa música. Então, aqui a primeira dica é essa, né? Tenha a música no lar. A gente lembra, né? Santa Teresinha, né? Que tinha ali, né? O recital na sua casa, tinha um piano em que o pai, as suas irmãs tocavam. Mas por quê? Porque era um ambiente da família. A música fazia parte, né, do dia a dia da família. Então, primeira coisa, tenham a música também no seu dia a dia. Incentivem os seus filhos a escutarem uma boa música. Escute junto com ele, né? Então, hoje nós temos várias oportunidades da gente buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre tal compositor, né? Vamos estudar sobre esse compositor, porque a música, ela tem vários benefícios. Um deles é cultural. É você conhecer sobre aquele compositor, sobre a geografia, onde foi que ele nasceu, qual a parte da história em que ele viveu, o que aconteceu. Então você pega uma música, né? Por exemplo, uma música conhecida, que provavelmente assim, as pessoas já escutaram, As Quatro Estações de Vivaldi. Pam, 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 pararam, pararam, pam, pararam, né? Quatro Estações de Vivaldi, assim, é uma daquelas músicas assim, mais, né, que se toca em casamento. Então, muito bem. Um compositor que você pega, vamos saber quem foi Vivaldi. Ah, Vivaldi foi um padre. Nossa, ele foi um padre na Itália, né? E ele tinha ali, cuidava de crianças, né, de jovens, tinha orfanato, ele compunha para as meninas no orfanato. Então você vai trazendo história, né, aproximando para a criança nesse mundo imaginário, né, porque a criança quer isso também, quer uma música que tem história, né? E aí você vai aproximando, vai apresentando essa música que é instrumental, mas às vezes é difícil para uma música instrumental, né? A criança não consegue prestar atenção. Mas preste agora atenção quando você for estar com teu filho ali, busque elementos. Olha, que instrumento é esse? Olha, parece um passarinho cantando, né? Esse som da flauta. Vai trazendo elementos para a criança, para ela se aproximar desses estilos que é uma música instrumental. Se é uma música sacra, vamos hoje cantar, então, um pedacinho desse salmo. Põe ali um salmo cantado. Vamos cantar junto. E a criança está cantando o salmo, mas ao mesmo tempo ela está praticando a música. Então ela está ouvindo, ela está reproduzindo essa música. Isso vai entrando junto do universo da criança, algo prático que os pais fazem. Então, tem um lado da família, tem outro lado cultural, que é um outro benefício que a criança também vai ter, né? De conhecer melhor. Vamos procurar no mapa onde foi que esse compositor nasceu. Então, tem muita coisa que às vezes a gente, assim, veja, o tempo, né, que seria ocioso para a criança, a música ela ocupa, né, esse tempo também. Aqui é um outro benefício, né? Tirar essa ociosidade enquanto a criança talvez estaria ali numa tela, né, fazendo, né, ou divagando com a mente, né? Que não, a gente sabe, não deixa a criança devagar, né, a mente. Sempre vai, né? Aquilo que Dom Bosco, ali também no ensino com os meninos, o tempo todo, né? Ensinando música e fazendo eles ocuparem a mente para, né, não deixar com que as suas paixões, com seus vícios viessem mais à tona, né? Tanto é que Dom Bosco tinha, né, um letreiro nos seus oratórios que dizia assim: não impeças a música, tirada lá do livro do Eclesiástico, capítulo 32, versículo 5. Então, assim, não impeça a música, algo que precisava ter, né? Tanto é que ele fala que um oratório sem música é como um corpo sem alma,
Então, para a gente ver a importância que se dava ao estudo, né, da música, então ocupando realmente o tempo. Então, ocupe o tempo das crianças com esses momentos musicais. Mas só escutar, né, seria só escutar a música para os maiores, aqueles que já foram então introduzidos a uma iniciação musical. Agora eles precisam também dar tempo para treinar. E aí, por isso o aprendizado, um primeiro, né, instrumento, que é a flauta doce, que eu falo muito, né, isso nas nossas formações e ensinando, né, para os professores, trabalhem a flauta doce, porque é um instrumento simples, barato, né, em que você compra esse instrumento ali numa lojinha, claro, um instrumento bom, dê um instrumento bom para a criança também, afinado, né, para ajudar também a audição da criança, mas um instrumento que a criança já começa a tocar o quê? Aquelas melodias folclóricas, aquelas músicas antigas que você tem nos métodos hoje, né? Cai Cai Balão, você tem aquelas músicas que começa a introduzir, que são músicas fáceis de serem tocadas, mas que começa a introduzir a criança já no universo também da música instrumental, que ela também pratica a música. Porque vai chegar um momento que a criança também quer fazer música. Ou ela quer cantar, ou ela quer tocar. Isso vai gerar na criança essa vontade. Depois, é claro, de fazer a experiência de cantar, de ouvir, ela também quer produzir música. E aí é dar essa oportunidade também para as crianças. Ah, mas eu não sei, né? Eu não tenho capacidade de ensinar para o meu filho, né, flauta doce. Tudo bem, então busque uma pessoa, busque um profissional que possa introduzir a música na família de forma instrumental. Às vezes é um piano, às vezes é um violino. Eu indico pelo menos 3 instrumentos, né, iniciais para aprender. Ou o piano, ou o violino, ou a flauta. Então são instrumentos, a flauta doce é a porta de entrada para todos os outros, né? E aí depois parte para o piano ou parte para o violino. Isso quem diz também é um bispo chamado Tihamer Tot, um grande educador também, né? Que vai falar sobre a importância também da música. E ele vai falar, inclusive, né, que a música, além de ocupar os momentos de lazeres das crianças, a criança também vai poder expor isso em sociedade. Ela vai poder também se apresentar para os outros. Então, ela vai poder passar aquilo que ela aprendeu para outras pessoas. Gerar momentos agradáveis em sociedade. Isso que ele fala, né? Então, olha a riqueza que depois dos seus filhos também estarem ali. Isso vem virtudes, porque existe esforço. Outro benefício da música, superação. Esforço e disciplina tão ditas por tantos santos em relação à música. Isso é um dos itens primordiais da música. Assim, a criança começa com isso, com esforço e disciplina. Porque às vezes a gente quer teorizar, não, mas meu filho, você tem que ser forte. Meu filho, você tem que ser esforçado. Tá, mas você está falando para a criança, né? Isso está sendo assim, muito subjetivo. Agora, quando ela tem que tocar e tem que repetir várias vezes aquela lição, aí você lembra, tá vendo, filho? Você conseguiu. Você passou por essa lição. Viu como foi bom? Olha o seu esforço. A criança entende. Você não precisa ficar teorizando o que é o esforço, né, a disciplina. Você mostra com isso. Então, a música tem muitos benefícios, né? Deixa eu lhe falar, maestra. A gente tem quase 1 minuto para terminar aqui. Claro, quem quiser conversar com o senhor, pode mandar uma mensagem no direct, porque o pessoal está aqui, de repente a gente que não conhece o maestro, @maestro.ademir, não conhece o bom. Como fazer o contato? Eu já disse dúvidas. Depois, o maestro está conosco em vários dos eventos, mas coloca aqui, nós temos 1 minutinho aqui para o senhor poder falar, porque com certeza as pessoas querem saber. Uma das coisas que eu não posso esquecer, que o senhor sabe, o Bruno me pediu para dizer que nós temos um projeto aí que vai acontecer e que eu vou estar junto nesse projeto. São vários, né, professor? Várias pessoas envolvidas. Várias pessoas. E nós vamos ter... A Valesca, tem o Tiba, a Sâmia, o Edmilson, o senhor, muita gente. Mas, enfim, tem 30 segundos. Então, aguardem que nós vamos ter atividades musicais aí para as crianças. É um projeto que nós vamos preparar com muito carinho para as crianças de 3 a 6 anos. Então,
vão, né? Qualquer dúvida também, podem me mandar mensagem, sempre respondo e estou sempre à disposição para colaborar com a formação musical das crianças e dos professores. Professor.